cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de graça, cheio de amor, de compaixão, Deus único, verdadeiro, fiel, Deus que cuida de nós, Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas o Senhor controla, o Senhor comanda, porque o nosso Deus tem o domínio sobre absolutamente tudo. Bendito é o Senhor. Nós, nesta manhã de terça-feira, engrandecemos e glorificamos o Senhor. Exaltamos o Senhor na beleza da sua santidade. Buscamos, Senhor, a tua graça. Buscamos, Senhor, a tua compaixão. Buscamos, Senhor, o teu favor. Suplicamos nesta manhã, Senhor, sê propício a nós. Fala conosco, Senhor. Nós queremos aprender. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que impede a nossa perfeita e verdadeira comunhão contigo. Fala conosco e livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, com ações de graças ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, você que nos ouve, nos acompanha, você que gosta da palavra de Deus, o meu convite é para você abrir a sua Bíblia, porque hoje nós vamos pregar. Pregar é proclamar a palavra de Deus e vamos esclarecer coisas da Bíblia, tá? Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, no Evangelho conforme Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Tá? Quero ler junto com você. Se você tiver a Bíblia aí, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Mas vem de ouvir o quê? Vem de ouvir a palavra de Cristo. Mateus 22, 29. É Jesus falando. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmão, irmã, eu vou usar aqui a Bíblia Almeida corrigida e fiel, e vou usar também para você entender melhor a Bíblia literal do texto tradicional, tá? Literal, a tradução literal. Vamos lá? Perdão. Jesus estava conversando com um povo, os saduceus, né? E os saduceus
não criam na ressurreição. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem a Bíblia Sagrada. O que existia na Bíblia, né? O que existia nesta época era algumas coisas, e eu não quero entrar nisso, do Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, aquele povo já errava naquela época por não conhecer aquilo que já existia. Vocês erram porque não conhecem a Bíblia. E quem não conhece a Bíblia, entenda isso que eu estou falando, eu não estou acusando ninguém, não é isso. Mas é para você entender. Quem não conhece a Bíblia pratica um engano consciente. Porque ninguém é indesculpável. E quem não conhece a Bíblia distorce a Bíblia ao seu bel prazer. É isso que a gente vê. As pessoas inventando coisas, criando novas coisas, enfim. E o que a gente mais acompanha nos dias de hoje são pessoas corruptas de entendimento, enganando e sendo enganados. E isso também está na Bíblia. Isso aqui não é opinião, o pastor Mário não gosta daquilo. Não. Gente, todos aqueles que pregam a Bíblia de maneira leviana não são meus irmãos. E imagino eu que nem são irmãos de vocês também. E a Bíblia fala sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por quê? Porque eles enganam e começam a acreditar na mentira que eles mesmos inventaram. Aquilo passa a ser verdade, por causa disso que eles são enganados também. E o texto literal de Mateus, de 2 Timóteo 3,13 diz assim, olha: mas homens maus e sedutores, o texto literal, por lamentos de encantamentos avançarão do mal para pior, enganando, fazendo extraviar e sendo enganados, feitos extraviados. Este é o texto literal, né? E Almeida Corrigida Fiel diz os maus enganadores. Deixa esse texto mais fácil de entendimento. Em consequência disso que Jesus falou lá para os saduceus, milhares de pessoas seguem estes ensinamentos errados e são conduzidas, meus irmãos, minhas irmãs, ao abismo. São pessoas que acompanham estes falsos mestres, esses falsos ensinos, e são levadas ao abismo. Você já viajou para o litoral, né? Quando você está na serra, você olha lá para baixo. Tem lugares lá embaixo que a gente nem vê. É um abismo. Agora, o abismo espiritual
A gente sabe que ele existe. E sabemos que nos encaminhamos a ele quando não seguimos os ensinamentos verdadeiros da Bíblia. Está cheio de cego, pessoas com deficiência visual, guiando cegos. Existem cegos novos, existem cegos já de uma boa idade, e que guiam cegos novos e cegos já também de uma boa idade. O salvo, o verdadeiramente salvo, e aqui, ontem eu falava de julgamento, e aqui vai o julgamento bíblico. O salvo, em obediência a Deus, tem o dever de conhecer a Bíblia. Ninguém é salvo e não conhece a Bíblia. Não tem como. Então, olha a importância de falar para você dos falsos mestres, apontar, ou pelo menos dar para você a direção daquilo que é falso. Porque não adianta você receber nenhum tipo de benefício nesta vida se você não for verdadeiramente salvo. Se a sua vida pós-morte é comprometida, não adianta, não vale nada. E todo ser humano temente a Deus, lavado, perdoado no sangue de Cristo, precisa ter o mínimo do conhecimento da Bíblia para evitar o próprio erro e evitar conduzir pessoas ao engano. E esse trabalho é o que a gente faz aqui todos os dias, alertando você, olha, cuidado, né? Uns dias mais firmes, outros dias mais light. Nós temos a obrigação, você, eu, qualquer pessoa que se diz temente a Deus, salva, que se diz cristã, que se diz evangélica, tem uma obrigação bíblica de examinar a Bíblia. Eu estou falando aqui, você tem a obrigação de estar examinando o que eu falo, para ver se isso que eu estou falando é verdadeiro. Isso está escrito na Bíblia. O Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Agora, olha o texto literal. Examinai vós as Escrituras, porque vós supondes nelas a vida eterna ter, e são elas que estão testificando concernente a mim. Então, se você ouve e sai que nem fantoche, fazendo o que a pessoa manda, sem verificar, ó, deixa eu verificar lá, isso foi dito para mim, isso foi dito para a igreja, examinai. Você não é fantoche. Você admite ser tratado como fantoche? Eu não. Eu não sou fantoche. Eu sou um ser humano que pensa, que raciocina. E você vê que esse verbo examinar vem lá do texto literal. É averiguar, é estudar, é explorar, é investigar, é esquadrinhar. E aqui Jesus usa, olha como estudar a Bíblia é um negócio lindo. Eu acho
espetacular estudar a Bíblia. Porque olha a forma do verbo que Jesus usa. É o imperativo do verbo examinar. Imperativo quer dizer, está mandando. O imperativo do verbo examinar, que é examinai, leva a quem está ouvindo a ter uma ação. É um convite, é um pedido, é uma ordem, é um comando. Então Cristo está dizendo para você: explora a Bíblia Sagrada, vamos averiguar, vamos esquadrinhar as Escrituras, para ver se aquilo que está sendo dito é daquela forma. E quando a gente faz isso, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Você começa a entender a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver, mas eu não entendia isso. Mas porque assim foram exaltados os irmãos lá de Bereia, que receberam aquilo que Paulo falava, mas examinavam. Opa, vamos examinar. É Paulo, mas e daí? Vamos examinar. Atos, capítulo 17, versículo 11, fala dos bereanos que ouviam Paulo pregar e confirmavam aquilo que ele estava falando para ver se era daquela forma mesmo. Eles eram chamados de mais nobres. Não entre nessa de, olha para mim, fecha a sua... Como fecha a sua Bíblia? Não pode fechar a Bíblia tem que estar aberta. Tem sujeito que lê e agora fala, fecha a sua Bíblia. Mas como fecha? Eu não fecho nada. E quando o pregador está pregando, eu não tenho que estar olhando para ele, eu tenho que estar acompanhando o que ele fala e checando na Bíblia. Nós temos que examinar a nós mesmos e a todas as coisas que nós falamos, fazemos, as coisas ao nosso redor. A natureza humana leva a cada um de nós a examinar a gente mesmo e os outros. Isso é julgar. Confrontar aquilo que está sendo dito com a Bíblia. Ó, o sujeito está falando que eu devo fazer tal coisa. Você não pode ser um seguidor do que o outro fala. Irmão, irmã, você do rádio, acorda. Está cheio de pregador político que fala, mas não mostra nada. Nós devemos ser submissos ao Espírito Santo de Deus e não a esse ou aquele homem. Já esfriou o café. É porque lá está dizendo que nós temos que seguir os profetas. Ora, está dizendo dos profetas antes da existência da Bíblia. Você vê que eles querem manipular você. Não permita. Se você frequenta uma denominação, uma igreja denominacional, aonde o líder, os líderes, os pregadores querem manipular você, essa denominação não é bíblica. Sai da Babilônia, irmão, irmã. O apóstolo Paulo,
em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 5 ao 7, olha o que ele escreve. Vou esperar você abrir aí, porque eu gostaria muito que você acompanhasse comigo essa leitura aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 7. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejais achados aprovados, mas para que vós mesmos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. E aqui é uma lição fantástica do que é fazer o bem, de como se faz o bem. Aqui é uma lição amorosa de como fazer o bem, de por que se faz. Ninguém deve fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Isto não é bíblico, isso não é cristão. Leia aí, meu irmão, leia 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 ao 7. Veja se é isso que está acontecendo na sua vida. Veja se é desta forma que você está sendo ensinado ou é desta forma que você aprendeu. Sem Bíblia não existe cristianismo. Fique firme na doutrina bíblica, não na doutrina desse. Por que eu falo assim? Porque está cheio de pseudos líderes, falsos líderes, que inventam doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. E leva você a seguir. E você segue e você caminha para o abismo. Persevere naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que o sujeito quer que você entenda que está escrito, mas naquilo que está escrito. Persevere naquilo que está escrito. Perseverar, se você for abrir o dicionário Aurélio, leia a sua Bíblia com o dicionário do lado. Não é vergonha. O que é perseverar? É continuar. É continuar num costume que seja bom. É continuar firme, constante, num sentimento bom. Isto é perseverar. Então persevere no bom costume dos ensinamentos da Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja, lá do começo, perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O texto de Atos 2,42, o texto literal, diz: e eles estavam firmemente continuando na doutrina dos apóstolos. A Almeida Corrigida Fiel coloca lá na doutrina. Perseveravam. Está correto também. Qual que é a doutrina dos apóstolos?
Eu não sei qual que é. É a doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo, é o ensinamento que Cristo trouxe para nós do céu. Não foi trazido da esquina, da igreja. Não, a doutrina dos apóstolos nos foi trazida por Cristo do céu. Do céu. Nós não podemos mudar este conjunto perfeito que o Senhor Deus nos deu. Entendeu? Por causa disso que a gente é aconselhado a permanecer firme nisso, constante nisso, lutando contra tudo que vier para mudar você desta posição. Lutando contra as hostes infernais do maligno, que tenta todos os dias e corrompe homens, mulheres, corrompe comunidades, igrejas, a transformar e a modificar o ensinamento puro e verdadeiro. Está na Bíblia também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. O pastor Mário não fala de milagre. Não, porque milagre quem faz é Cristo. Não espere milagres. Se você é salvo verdadeiramente, você não está correndo atrás de milagre. E outra, irmão, na verdade, hoje as pessoas nem sabem o que é milagre. As pessoas não sabem. Para elas arrumar emprego é milagre. O filho que está preso ser solto é milagre. Milagres. Eu vou explicar para você mais uma vez. Milagre são coisas sobrenaturais. Toda cura é milagrosa? Não. Não. Aquilo que se cura com remédio, com cirurgia. Outra coisa, hein? Alertar você. Jesus não vem fazer cirurgia em ninguém, não. Porque agora eu estou vendo aqui Jesus fazendo a cirurgia. Vai mentir para outro. Tem isso na Bíblia, Jesus fazendo cirurgia? Isso é coisa do espiritismo. Milagres são coisas sobrenaturais, acima do natural. Um relâmpago é um milagre? Não, porque é natural o relâmpago. O vento é milagre? Não, porque é natural a chuva. Não! Não se engane. O sujeito arrumar emprego é milagre? Não! Ele mandou o currículo aqui, ali, acolá, aqui, ali. Uma hora cai o emprego. Não se engane. E outras tantas coisas. Aparecer dinheiro na conta é milagre? Não! Sumiu da conta de alguém depositou errado. Se você é um cristão verdadeiro, você vai lá no banco e diz assim: olha, este dinheiro que está na minha conta não é meu. Tem muita gente que ensina, não gaste, porque é Deus que colocou. Que Deus colocou dinheiro na sua conta? Você vê que há ensinamentos horríveis dizendo que é milagre. Não é milagre não. Alguém fez um depósito errado, algum problema, alguém lá no banco vai pagar esse dinheiro. Quando você recebe um troco errado, a menos, eu tenho certeza que você volta. E a mais? Você volta também? Opa, olha, você me deu dinheiro a mais, viu? Isso é honestidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido,
na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente aí sendo enganada, sendo orientada a roubar, a não ser honesto. Primeira coisa que um cristão muda é na honestidade. Aquele que roube, não roube mais. Não é Bíblia? Apareceu dinheiro nos... É porque eu tinha 0 lá na minha conta, aí eu fui lá e apareceu dinheiro. Ah, alguém depositou errado, um número errado. Apareceu um dinheiro na minha conta que não é meu, né? E que eu vou lá ver o depósito. Peraí, como é que surgiu isso aqui? O dinheiro não aparece do nada. Tem que ter um depósito lá. Honestidade, né? Você vê que normalmente quem ensina a desonestidade são os desonestos, né? Não seja enganado, queridíssimo irmão. Isso aqui é amor. Amor não é dizer que vai orar por você. Não. Olha, liga aqui para eu orar por você. O que vai mudar? Ore você por você. Ore você a Deus dizendo: Senhor, qual a sua vontade nessa situação? Eu quero abrir mão da minha vontade para fazer a sua. Porque a sua vontade, Senhor, é a perfeita, a minha não. Olha aqui que eu vou tirar uma palavra. Que tirar a palavra? Você quer a coisa mais mentirosa que tirar a palavra? O sujeito abre a Bíblia lá, coloca o dedão. E quando o que sabe, né, ele já tem ali, entendeu? As passagens bíblicas que ele entende que cuida de determinados assuntos. Quando dá errado, aí ele muda toda a palavra, ele acerta a palavra no problema. Não seja enganado por um outro evangelho, irmão do rádio. Por que você está falando tanto pessoal do rádio? Porque quem está me ouvindo pelo aplicativo, quem está me vendo pelo Facebook, são pessoas que gostam da palavra. São pessoas que querem a verdade. Agora o rádio não, a pessoa ouve lá, está mexendo, ouve e para. Não seja enganado pelo outro evangelho. Por causa disso que Jesus falou: olha, vocês se enganam porque vocês não conhecem a Escritura. Tem gente que conhece uma outra Escritura, não é essa daqui. E aquele que conhece a verdadeira Escritura evita de ser enganado pelo falso evangelho. Por quê? No momento em que o Senhor semeia a boa semente, que é o trigo é a boa semente, o diabo começa a trabalhar no mesmo campo. Semeou em você a boa semente, o diabo está trabalhando aí para roubar isso daí. Pensa que o diabo fica... Aliás, tem gente por aí que tem... né? É curioso. Deixa eu dizer uma coisa. Né? As pessoas não notam, mas eu graças ao bom Deus, Deus me deu um negócio de observação assim fantástico. E isso foi se desenvolvendo, né? Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia, isso vai se desenvolvendo em você. Você vai ver, faça... Daqui uns meses você vai ligar para mim, você vai falar: pastor, não é que aquilo que você falou é verdade? O Espírito Santo vai desenvolvendo coisas em você que você vai falar: mas da onde veio isso? Né? Quando essa gente diz que o diabo se manifesta, ele usa aquelas vozes assim, né? E ninguém entende, né? Parece que é sempre com a voz assim. Tem pregador que tem essa voz aí, gente. Parece que está sempre possuído pelo diabo. O diabo que eles dizem, né? Eu estou aqui pregando o evangelho, o que o diabo faz?
Eu estou pregando o trigo. O trigo. Né? Porque na Bíblia existem alguns simbolismos. Por exemplo, figueira. Qual que é o simbolismo bíblico de figueira? Israel. Não dá para mudar. Mudou, criou um falso evangelho. Trigo. A palavra de Deus. Agora eu estou pregando o trigo. O que o diabo faz? Joga o joio no meio do trigo. Eu já falei isso aqui. O joio é igualzinho o trigo. Por que você tem que ler a Bíblia? Para você saber o que é joio e o que é trigo. O sujeito que planta trigo, ele olha assim, opa, aquilo é joio, não é trigo não. E nós temos que entender a Bíblia, ler a Bíblia para saber a diferença entre trigo e joio. Trigo é o Senhor que planta, é a boa palavra. E o joio são os falsos mestres, que se parecem muito com a boa palavra, mas provoca desordem. Por quê? O que o joio faz? Inibe o crescimento do trigo. O que a falsa palavra, o falso outro evangelho faz? Inibe o seu crescimento espiritual. Você fica sempre mirrado, sempre precisando de ligar para pedir oração, ir lá para ver alguma coisa. Você já observou que você sempre tem que ir fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam na sua vida? Dependência. O falso evangelho, o falso pregador cria em você a dependência. Você depende dele. Você não depende mais de Cristo, você não depende mais do Espírito Santo, você não depende mais da leitura bíblica, você depende dele. Ele passa a ser o seu Deus. Olha, você tem que vir aqui. Olha, vai dar um dia lá. Você depende. Como se Deus, aquele dia, abandonasse o mundo inteiro e estivesse naquela igreja denominacional. Aí você vai lá para encontrar com Deus. Você é templo do Espírito Santo. Paulo fala, é o evangelho todo. Pastor, mas você fica... Gente, a Bíblia toda combate os falsos mestres. A Bíblia toda combate o joio. É só quem não lê a Bíblia que não sabe disso. Abre aí Gálatas capítulo 1. Olha quantas passagens eu já citei de combate ao joio, ao falso evangelho. Mais uma. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Gálatas 1, 6, 7, 8 e 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas olha o que Paulo diz, olha só. Ah, pastor, mas eu já li. Então põe em prática. Ainda que nós, diz Paulo, ou mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Ninguém pode acrescentar nada, nem tirar nada, nem esconder nada. Porque é maldito. Está cheio de gente aí enfiando em você goela abaixo, te prometendo coisas que Cristo nunca prometeu, dizendo que vai acontecer milagre, e outros vêm e falam, tudo mentira. Não é milagre coisa nenhuma, são coisas circunstanciais mesmo. São circunstanciais.
Milagres são coisas sobrenaturais, acima do natural. Né? Tem um pastor aí na televisão que ele, é o dia que, né, segundo ele, né, Jesus cura a dor no cotovelo. Outro dia Jesus cura joelho. Onde tem isso na Bíblia, meu irmão? Não existe isso. O homem natural, incluindo o homem religioso, por não ter o conhecimento da Bíblia, busca se justificar perante Deus, fazendo obras. Olha, Senhor, eu fiz isso. Olha, Senhor, eu fiz aquilo. Você sabe o que são as nossas obras perante Deus? Bíblia! Ó, cada vez que eu falo a verdade, eu pego a Bíblia e dou na cabeça desses mercenários, dessas raposas, dessas ratazanas de esgoto. Eu pego a Bíblia Sagrada e dou assim na cabeça deles, ó, pá! Não estou falando mal. Falar a verdade é falar mal? É? Não sabia. Para mim, falar a verdade é falar a verdade. Expor seitas e heresias é bíblico. Você sabe o que são as nossas... Leia a Bíblia. Ah, eu vou fazer isso para agradar a Deus, porque o dia que eu precisar... Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar, olha, Senhor, o senhor lembra que eu fiz tal coisa? Você sabe como é que Deus vê as nossas obras? Aquilo que você faz, olha, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, porque aí Deus vai me achar bonzinho. Então agora eu vou dar com a Bíblia na cabeça, mais uma vez, desses hipócritas, desses ladrões do dinheiro do povo. Já não chegam os políticos roubarem o povo, os ladrões. Agora vem esses de terno, gravata e Bíblia embaixo do braço. Abre aí para a gente encerrar. Isaías capítulo 64. Versículo 8, que eles gostam tanto do Velho Testamento. Isso aqui eles pulam. Não, isso aqui não fala não. Não fala porque alguém pode ligar, né? Fica quieto. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Tudo aquilo que você faz, eu sou bonzinho, eu vou falar, olha, eu ajudo o próximo. Olha, eu dei 1 quilo de arroz. Sabe como é que Deus vê isso? Isaías 64, 6. Isso é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na Bíblia, aqui, sabe o que é? Eu vou te explicar o que é. Hoje as mulheres, quando estão nos seus dias de regra, elas usam mods, né? Naquela época não tinha. Eram pedaços de panos velhos. É isso aqui que são trapos de imundícia. Você está ajudando alguém para achar que um dia você vai dizer para ela, olha, eu ajudei, Senhor. Leia a Bíblia, irmão. O pregador de meia pataca, meia tigela, leia a Bíblia. Para de se enganar e enganar os outros. Isso não é falar mal, isso é falar a verdade. Deixa de ser ignorante bíblico. Você que prega e você que segue. Isaías 64, 6. Bíblia. Por causa disso que Jesus falou, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Estou falando mal, não. Estou levando a verdade. Levar a verdade é falar mal? Falar mal é falar a mentira sobre a pessoa. Agora, as pessoas são a própria mentira. Esses pregadores são o joio.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós aqui não atacamos aquele outro ministério. Nós atacamos todos os falsos mestres, as falsas igrejas, as sinagogas de Satanás, Senhor. Levamos para o povo o verdadeiro evangelho, o trigo. Abre a mente desse povo para parar de sustentar esses falsos mestres, esses fariseus, esses hipócritas. Livra-nos, Senhor, livra os meus irmãos e irmãs de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.